Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, o Felipe falou aí sobre a nossa festa das nações. Espero que você venha, porque nós precisamos entender que é tempo para todas as coisas. É tempo de comunhão, é tempo de nós comermos, é tempo de dar risada, é tempo de zoar com o flamenguista ou com o palmeirense, não sei quem que vai perder, mas é tempo de se divertir, é tempo de alegria, é tempo agora de desfrutarmos aquilo que nós conquistamos nesse ano de 2025. E aí o Felipe falou que toda arrecadação, assim como foi da primeira festa, porque geralmente essas festas, o objetivo da arrecadação é a manutenção do próprio prédio. Mas agora nós estamos, na verdade, enchendo um outro caixa. Tudo que entrar nessa festa vai para o prédio novo. Por mais que eu parei de falar sobre o prédio novo, eu continuo procurando. A questão é que acabou que a construtora comprou aquele prédio que estava nos finalmente para assinar, mas eu continuo procurando. Toda semana você pode ter certeza, eu estou em algum lugar pesquisando, eu estou conversando com um proprietário. Essa semana, não sei se foi na quarta ou na sexta, eu estava num prédio, aí estou lá, quando eu fui entrar num prédio lá para ver, aparece um membro daqui. Ei, pastor, tudo bem? Falei, tudo. Por que você não veio no culto? O pastor faz essas perguntas. Não, mas eu só não estou falando nada ainda porque precisa todo ter um equilíbrio aí, a questão financeira, o proprietário aceitar a proposta, todas essas coisas. Mas logo, logo você pode ter certeza que nós vamos ter novidade. Então nós continuamos recebendo a arrecadação. No final, provavelmente nos últimos cultos desse ano, eu vou prestar conta de quanto que nós já conseguimos arrecadar, mas você pode ter certeza, Deus está preparando algo muito bom, bonito, que tem a ver com Deus que você serve, tem a ver com a sua identidade, tem a ver com a sua história, tem a ver com o propósito de Deus sobre a sua vida. Amém? Então nós continuamos recebendo a arrecadação, as ofertas, você que é líder, principalmente os líderes que se dispuseram a fazer oferta, teve gente que falou que ia fazer no 13º, final do ano, no começo do ano, nós continuamos recebendo. Amém? E creio que Deus vai nos dar uma casa muito bonita, de acordo com a grandeza do Deus que nós servimos. Amém? Aleluia. Meus irmãos, eu gostaria de falar sobre o que nós devemos fazer enquanto o cumprimento da promessa não se cumpre nas nossas vidas. Como que nós devemos esperar até a promessa se torne realidade em nossas vidas? Eu não sei se você sabe, algumas pessoas estão esperando por um filho, tem gente que está esperando por casamento, tem gente que está esperando por uma restituição, um avanço ministerial, tem gente que está esperando por conversões de entes queridos, mas tem certas coisas, meus irmãos, que acontecem de forma instantaneamente, mas tem certas coisas que não acontecem de forma instantânea, tem certas coisas que ela levam um tempo, um processo para se cumprir, ok? Mas tem lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, o que fala? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então você percebe que a fé e a esperança, na verdade, os dois são fés. Agora, existe uma fé que algo é instantâneo. Quando você aceita Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, não é um processo. Você se tornou filho, não é um processo. Você se tornou um vencedor, não é um processo. Você já é abençoado, não é um processo. Isso é fé. Agora, quando fala de esperança, fala de fé, de algo que você vai conquistar. Mas para que você possa conquistar essa fé futura, você precisa ter essa fé que é instantânea na sua vida. Então, na verdade, quando você ora, você não ora para que Deus te abençoe. Você já ora na postura de um abençoado. É diferente. Você não ora para que Deus te dê a vitória. Você já ora porque você é vitorioso em Cristo Jesus. Quando você não tem realidade, quando você não tem convicção da identidade que Deus te deu, só pelo fato de você ter aceitado Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, as suas conquistas dificilmente vão acontecer. Mas existe uma fé que é a fé presente, existe que é uma fé para algo futuro. E essa fé para algo futuro chama-se o quê? Esperança. E essa esperança é diferente da esperança do mundo. Porque a esperança do mundo é um otimismo, não vai dar
certo, põe a fé, fala comigo 3 vezes, vamos pular um dia. Não, isso é otimismo. A esperança que nós temos é uma convicção, porque Deus liberou a palavra sobre a minha vida. Então todas as vezes que eu oro por quê? Porque eu sou abençoado. Então quando você está orando para que uma pessoa se converta, se cura, restauração, você pode ter certeza, da sua boca sai bênção, porque você é uma bênção. Quando você ora por vitória, não ora como um derrotado, porque a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos conquistou. Então você não ora por vitória, você ora numa posição de vitória. Isso é instantâneo. Mas se você não tiver convicção, se você tiver dúvida de quem você é em Cristo Jesus, dificilmente você vai conseguir esperar por algo de Deus. Mas o esperar de algo de Deus é um teste na minha vida e na sua vida. E eu gostaria de falar rapidamente o que você precisa fazer, como que nós podemos esperar, ou o que nós devemos fazer para esperar, quando a promessa ainda não se cumpriu na minha vida e na sua vida. Ou o que nós não devemos fazer quando a promessa se cumpre na minha vida e na sua vida. Primeiro eu quero falar o que não se deve fazer. O que não se deve fazer, primeira coisa, ou o que se deve fazer. Sempre siga, meus irmãos, a última instrução do Senhor. Estão me entendendo? Sempre siga a última palavra que Deus liberou sobre a sua vida. A palavra de Deus fala, lá em Gênesis, não vou ler todo o contexto, mas lá em Gênesis capítulo 6, a palavra de Deus fala da história de Noé. E a palavra de Deus fala que aquele povo foi um povo que se corrompeu. Foi um povo que só fazia besteira. O que Deus fez? Eu vou matar todo mundo, eu vou dar o start. Mas eu não posso dar o start total, eu preciso pelo menos preservar uma família. Eu vou preservar a família de Noé. E a palavra de Deus fala que Deus deu uma palavra para Noé. Você vai fazer uma arca, e nessa arca deu as medidas, falou os animais que Noé deveria ser, falou tudo, toda a palavra. Então Noé tinha uma palavra. E a palavra de Deus fala que depois de muitos anos é muitos anos mesmo, segundo os historiadores, abre lá em Gênesis capítulo 5, verso 32. Fala o seguinte: era Noé da idade de 500 anos, e gerou Sem, Cã e Jafé. Aqui quantos anos Noé tinha? 500 anos, é velho, hein? Poxa vida. Aí abre lá em Gênesis capítulo 7, verso 11. E no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia rompeu-se todas as fontes do grande abismo, foi o dilúvio. Quantos anos se passou dali, do Gênesis 5 até o Gênesis 7? 100 anos. A palavra de Deus fala que Deus apareceu para Noé, deu uma palavra para Noé, a instrução para Noé, o que Noé deveria fazer, como Noé deveria se portar. E a palavra de Deus fala que uma semana antes de vir o dilúvio, Deus falou com Noé novamente. Por que eu estou te falando isso? Quando muitas vezes a palavra, meus irmãos, ela demora para se cumprir nas nossas vidas, infelizmente é normal. Nós ficamos o quê? Impacientes. E nós concluímos que nós precisamos de uma outra palavra, ou que devemos fazer alguma coisa sobre a situação, porque a palavra não se cumpre. Mas deixa eu te falar, Deus ele não vai dar uma outra palavra para substituir a palavra que Ele deu. Deus ele não tem tempo, Deus ele é eterno. Mas o que Noé fez? Ele não é nunca, eu imagino, você que é empreendedor, você que é casado, você que é líder de célula, quando Deus libera uma palavra para você, é justamente para te gerar o quê? Confiança. Porque é Ele que vai realizar essa palavra. Mas vai haver adversidade, assim como houve na vida de Noé. Meus irmãos, não chovia. E mesmo assim ele começou a construir pressão da família, pressão dos amigos, pressão da sociedade, questão econômica. Mas nessa hora, quando você é pressionado, quando a sua família te questiona, uma palavra que só você sabe que foi Deus que liberou sobre a sua vida, nessa hora o que muitas vezes nós fazemos? Por conta da impaciência, nós buscamos uma outra palavra. De alguma forma, porque muitas vezes nós achamos que ou Deus esqueceu ou eu não entendi. Deus não se esqueceu e você não entendeu. Ou, aliás, e você entendeu muito bem. Mas nunca busque uma segunda palavra
que é uma segunda palavra? É muito comum, às vezes, eu sou pastor, tem pessoas que chegam e falam assim, pastor, eu estou orando porque eu quero sair da igreja. Mas por que você está orando para ele? Deus falou para eu construir uma arca e eu não estou conseguindo construir a arca aqui na minha cela. Os bichos aqui é tudo ruim. Não tem bicho para colocar na arca. Então Deus falou para eu ir para outra igreja. O que a pessoa está falando para mim? Porque geralmente quando uma pessoa começa a liderar uma célula, é porque, primeiro, para liderar uma célula, porque faz parte dessa casa. Nasceu aqui e vai crescer aqui. E aí de repente, e provavelmente está aqui por conta de uma palavra. Mas por conta da adversidade, o que ele geralmente procura? Uma outra palavra. Quantas pessoas chegam para mim e falam, pastor, vou casar, geralmente é jovem, casou, vou casar com ela, vou casar com ele, Deus me deu uma palavra. Aí fica ruim. Não precisa passar 100 anos, 1 mês e meio. Senhor, pastor, estou procurando uma palavra para deixar ela. Toda vez que você procura uma palavra, é porque você está impaciente. É porque, na verdade, você, de alguma forma, entrou dúvida, incredulidade no seu coração, ao ponto de você não acreditar que Deus realmente falou aquela palavra, no meio de impossibilidades, no meio do impossível. Mas Deus liberou uma palavra para você, porque se Deus ele precisa liberar uma palavra para você, é no meio da impossibilidade, é no meio de circunstâncias que é impossível o homem fazer. E Deus liberou essa palavra na vida de Noé. Mas glória a Deus que Noé ele não procurou uma segunda palavra. Todas as vezes que você procura uma palavra, porque as circunstâncias estão erradas, todas as vezes que você procura uma segunda palavra, você pode ter certeza, Deus não vai te responder. Mas tudo isso acontece por quê? Por conta da impaciência, por conta que é da demora. Deus falou, a célula não... O empreendimento não avança, Deus falou, o casamento não flui, Deus falou, o filho não vem, Deus falou, a prosperidade não acontece, Deus falou, a cura não acontece, e por conta disso, o que nós procuramos? Uma segunda palavra. E essa segunda palavra, na verdade, todas as vezes que pessoas vieram para mim, falando que estavam orando por algo que Deus já falou, você pode ter certeza, não é Deus que falou, mas na verdade é uma palavra que ela, na verdade, ela de alguma forma colocou na sua cabeça, assim como a história da Disney, se cumpre na sua vida. Porque a maioria das pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, eu estou orando para sair da igreja. Por que ela está orando para sair da igreja? Porque ela quer sair da igreja. Ponto. E todas as evidências vai ser evidência para que ela saia. É a mesma coisa você orando para Deus, Senhor, eu estou orando para que não seja feita a arca de Noé. Senhor, eu estou orando para que eu não tome a minha cruz. Senhor, e é isso, porque muitas vezes nós não queremos. Mas deixa eu te falar uma coisa. No tempo da espera, pelo amor de Deus, não procure uma segunda palavra. Porque a segunda palavra te faz mais distante daquilo que Deus tem para você do que proximidade. Mas não procure uma segunda palavra. O que você precisa é sempre lembrar que a palavra de Deus só volta para Ele quando ela se cumpre. Então não se esqueça da primeira palavra. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que é, vai ser. E quando Ele liberar uma palavra para você, você pode ter certeza, naturalmente você não pode trazer realização a essa promessa. Irmãos, assim, eu não sei se tem algum coach aqui, eu já vi curso de coach, essas coisas, eu acho que o coach tem a sua importância. Mas no que tange o cumprimento da promessa de Deus, a palavra do coach só atrapalha, não te ajuda. Porque a palavra do coach sempre vai falar, faz você, é na sua força. E na verdade, no que tange ao cumprimento do propósito de Deus, a sua força só atrapalha, a sua obstinação só atrapalha. Mas tem momento que a sua força é sua obstinação. Mas na hora de se cumprir o chamado e o propósito de Deus, meus irmãos, não tem força humana, não tem obstinação humana, é a palavra de Deus. Ponto. Segunda coisa, eu lembro que, dá aqui um exemplo, eu lembro uma vez, no ano passado, eu comprei um apartamento, eu não sei para quem sabe o testemunho, e para quem era da minha célula lá atrás, no ano passado, eu comecei a célula na minha casa e falei assim, não precisa orar para comprar um apartamento, a célula está pequena aqui, não cabe mais, que não sei o quê, daí fui para um apartamento maior, a célula também não cabia no apartamento maior. Eu sei que na negociação de comprar o apartamento, tinha um problema no meu apartamento. O meu apartamento estava penhorado antes de eu casar. Comprei um apartamento, deu um problema, não era meu, não era da minha esposa, e o apartamento foi penhorado, e via a justiça, eu não conseguia tirar esse apartamento da penhora. E a pessoa que tinha feito tudo isso, na verdade, ela se comprometeu a regularizar ao que ela tinha feito.
Não tenho aqui tempo para explicar, só sei que eu não entendo de processo jurídico, tal, essas coisas. E aí a pessoa pega e fala para mim no começo do ano passado, está resolvido, pode vender seu apartamento. Aí eu fui lá e vendi meu apartamento para comprar o apartamento atual. Meus irmãos, esse apartamento estava penhorado há mais de 10 anos. E aí eu não fui consultar, eu confiei na pessoa que falou para mim que tinha regularizado, que já tinha saído da penhora. Eu fui lá e vendi. Aí o meu inquilino me liga, eu quero renovar o contrato aí do apartamento, precisa arrumar o piso, precisa arrumar aqui parede, pintar, que não sei o quê. Aí eu falei, você não quer comprar meu apartamento? Eu não tinha pensado, mas eu quero comprar seu apartamento. Aí eu conversou lá com a esposa, quis comprar meu apartamento. Aí o que acontece? Quando tomou a decisão de comprar o apartamento, vai lá para fazer a papelada, ele descobre, meu apartamento estava penhorado. Aí ele me ligou. Poxa, eu não sei o quê. Eu não sabia onde enfiar a cara, porque eu tinha confiado na pessoa. Aí eu peguei e falei assim para ele, olha, se você quiser desistir, você pode desistir. Eu estou aqui sendo transparente e sendo sincero. Para mim já tinha sido resolvido. Mas olha, eu prometo que até o final do ano isso vai ser resolvido. Aí eu fui no meu advogado, eu não sei quem conhece meu advogado, é o Maurílio. Eu falei, pastor, você é louco, como você vai falar que não tem como resolver? Puxa, já falei. Eu não sabia das trâmites, não tem como, pastor, isso é via jurídico e tal. Eu comecei a orar. Meus irmãos, o que aconteceu? Eu sei que o casal, o marido, resolveu, eu sei de uma coisa, antes do final do ano, a penhora tinha saído do meu nome, o apartamento foi vendido. E aí, quando eu fui lá no cartório assinar, para fazer a papelada para vender o apartamento, a dona, a proprietária que havia comprado o apartamento, chamou eu lá de canto e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, nós só persistimos, porque o seu marido, ele deu a palavra que ia resolver até o final do ano. Porque em todos os momentos, os processos aqui, meu marido falou, vamos desistir, não tem como. A corretora falou que é impossível, que não sei o quê, explicando tal. Mas eu falava para o meu marido, o Fábio prometeu, e ele vai cumprir. Essa mãe é louca, né? Fala para ela assim. Sim, naturalmente falando, é questão assim de loucura. Porque, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Por que eu estou te falando isso? Por que gera impaciência? É porque chega uma hora que você olha para a esquerda, olha para a direita, não tem como, não vai acontecer. A única coisa que você consegue enxergar e lembrar é a palavra que um dia foi liberada sobre a sua vida. E assim eu olhei para aquilo, porque na verdade eu só não fui desonrado, eu acredito, porque Deus honrou com a minha palavra. Porque quando eu prometi para ela, eu não tinha noção do trâmite que deveria acontecer. Mas o Senhor honrou. É interessante, essa mulher fala, olha, ela sabe que eu sou pastor, porque a pessoa que reformou meu apartamento é da parte da manhã. E ele foi lá consertar o apartamento e tal, e ela falou assim, olha, quem você conhece? O dono conheço. Ele é pastor, fez meu casamento, tal, não sei o quê, homem íntegro, tal. E por conta disso eu acho que ela... Mas deixa eu te falar uma coisa. Não procure uma segunda palavra no meio da adversidade. Porque essa sua segunda palavra só vai te distanciar da promessa se realizar na sua vida. Simples assim. No meio da adversidade, só se lembre, Deus liberou aquela palavra. E outra coisa, eu te dou um conselho, ande com aqueles que valorizam a palavra que sai da boca de Deus. Nunca ande, pelo amor de Deus, com aqueles que na verdade depreciam aquilo que Deus falou. Pelo amor de Deus, dinheiro, olha lá como você está, sua conta bancária, olha o seu casamento como está destruído, e o Senhor falando, eu vou restituir, eu vou renovar, eu vou restaurar. Segunda coisa que não pode acontecer, meus irmãos, que você não deve fazer antes da promessa se cumprir. Não gere Ismaéis na sua vida. Não gera algo da sua carne. A palavra de Deus fala que Abraão recebeu uma promessa, meus irmãos. Lá em Gênesis 18 e Gênesis 15, ele recebeu a promessa que teria um filho. E Deus vai lá e faz uma aliança por conta de um filho. Mas chegou um momento na vida de Abraão, que chega a sua esposa e fala, olha, é o seguinte, eu acho que essa promessa não vai se cumprir, não. Eu dou no couro, mas eu sou estéril. E você dá no couro ainda. Você é fisicamente, olha, você pode ir para os legendários subir e descer, e o negócio assim, você está bom. E a palavra de Deus fala assim, vamos fazer
esse filho da promessa, porque imagina, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, parece que o negócio não acontece. E aí nessa hora, o que acontece com a esposa de Abraão? Vamos ajudar Deus. Meus irmãos, a pior coisa da sua vida é você querer ajudar uma pessoa que não precisa de ajuda. Você só atrapalha. Acredite em mim, você quer atrapalhar Deus? É você querer ajudar aquilo que só Ele pode fazer. Alguém aqui tem criança pequena? Fala, papai, criança pequena é pequena mesmo. Eu quero fazer seu café da manhã. Aí você, para agradar o seu filho, não, vamos fazer. Aí faz ovo frito para você. E para fazer o ovo frito, suja a cozinha, a sala, os banheiros. E quando você vai comer o ovo frito, tem mais casca do que ovo no ovo. Você não fala nada para o seu filho. Mas depois você vai ter que arrumar o que ele fez. Nós aceitamos, mas Deus não aceita. Deixa eu te falar uma coisa. Aí a palavra de Deus fala que, de alguma forma, a esposa de Abraão quis ajudar. Olha, você está no coro ainda. E a minha empregada também está no coro. Lá em Gálatas, capítulo 4 e 5, a palavra de Deus fala que Agar, ela simboliza o quê? Ela simboliza a lei. O que é lei? É aquilo que você deve fazer para ser abençoado. É o que você deve fazer para conquistar as bênçãos de Deus. E é interessante, Ismael aponta para quê? Aponta para a carne. Aponta para aquilo que você pode fazer para ajudar ou agradar a Deus. E a palavra de Deus fala que isso é maldição. No final de tudo isso é maldição, porque só existe uma forma de você agradar a Deus no que tange nas promessas de Deus. O que? A graça de Deus. Só vai ser feito na forma como Deus falou, como Ele falou. E é interessante que a palavra de Deus fala, o que aconteceu? A palavra de Deus fala que Deus esperou. Abraão tinha 86 anos de idade, meus irmãos. 86 anos. A palavra de Deus fala que Deus esperou 13 anos. Abraão envelhecer mais, ao ponto de não ter condições mais de ter filho. E aí quando ele não tem mais condição, ele não dava de alguma forma, com todo respeito, não dava mais no corpo. Fisicamente ele não conseguia mais ter relação sexual. Nessa hora, Deus aparece para Abraão e fala, agora você vai ter um filho. Por quê? Quando lembra que eu falei para você, é muito importante. As palavras de um coach têm a sua importância no momento certo. Mas quando se fala de cumprir o chamado de Deus, quando se fala de algo que Deus prometeu, você pode ter certeza, você não tem condição, a biologia não tem condição, a ciência não tem condição, é somente Deus, não é na sua força física. E Deus espera que Abraão não tinha mais condição de ter filho, e nessa hora Deus fala, você vai ter filho com a sua esposa, aquela mulher que é estéril, você vai ter filho com ela. Mas geralmente, meus irmãos, a promessa de Deus demora mais do que a justiça própria. Quanto tempo demorou para Abraão ter Ismael? 9 meses. Quanto tempo Abraão demorou para ter Isaac? 24, 25 anos. Mas qual que é a consequência? Quando muitas vezes você quer gerar algo para Deus, ou você quer ajudar Deus. A célula não está rompendo, o empreendimento não está avançando, as coisas não rompem, as coisas não acontecem. O que você vai fazer? Você vai ajudar Deus? E o que acontece quando você ajuda Deus? O que é ajudar Deus? É você querer fazer algo na sua carne. Eu vou trazer aqui um método aqui na célula, eu vou trazer o ISO não sei o que aqui na igreja, eu vou trazer aqui, não vai, é só Deus. Mas Deus vai chegar no nível onde Ele vai te chegar ao ponto de falar assim, eu não aguento mais, eu não tenho força, eu não consigo. Mas Deus consegue. O que acontece, meus irmãos, quando você ajuda a Deus? Primeira coisa, você perde a comunhão. Você deixa de ter comunhão com o Senhor. Lá em Gênesis, abre lá em Gênesis capítulo 16, verso 16, fala o seguinte, olha a gravidade de você fazer as coisas na carne. Abraão era de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Aí você vai no verso 17, verso 1, o que fala? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que é o Deus Todo-Poderoso? É quando você reconhece, eu não consigo falar aquilo que os coaches estão falando, eu não consigo falar aquilo que o meu pai falou, pai, fala lá comigo, tudo posso. Não, você não pode. Aí nessa hora Deus fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que liberou a palavra sobre a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, a promessa de Deus é a certeza do milagre na sua vida. Ponto. A promessa de Deus sobre a sua vida é a certeza do milagre na sua vida.
Se não tem promessa, não tem milagre. Porque o milagre está intimamente ligado à promessa que Ele liberou sobre a sua vida. Nunca se esqueça disso. E para ver milagre é somente o Deus Todo-Poderoso. Ele fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ainda na minha presença, se esse perfeito. Quantos anos Abraão já tinha aqui? 99 anos. O que ele fala? Agora você vai ver sexo à vontade. Você não podia, agora você pode. E você vai fazer com a pessoa certa, no momento, vai fazer à vontade. E ele tem, filho, com 100 anos de idade. 13 anos que Deus não falava com Abraão. Por quê? Porque ele gerou Ismael. A principal, olha a gravidade, quando você quer ajudar Deus. Deus simplesmente, Ele para de falar. Ou você para de escutar. Segunda coisa que acontece comigo e com você. Quando nós queremos fazer algo para Deus, segundo a nossa carne, segundo a nossa obstinação, você pode ter certeza, é tempo perdido e recursos perdidos. Abre lá em Gênesis 22, verso 22. Deus não tinha nada contra Ismael. Deus não tinha nada contra aquele povo. Mas Deus não estava naquilo, simples assim. 22, verso 2. Fala o seguinte: aconteceu, Deus acrescentou Deus, falando para Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque. E cadê Ismael aqui? Deus não considerava Ismael como Isaque. Deus abençoou Ismael. Mas no que tange a promessa, é só ele pode fazer, ninguém pode fazer. Quantos anos tinha um menino? 12 anos ou 13 anos. 13 anos de tempo perdido. 13 anos de dinheiro desperdiçado. Simples assim, de você querer ajudar Deus. Então não gere Ismael por conta de impaciência, por conta das coisas que não estão acontecendo. Quando Deus ele libera uma palavra sobre você, pode esperar, o milagre vai acontecer. E quando o milagre vai acontecer, antes do milagre acontecer, ele vai falar, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa, eu vi uma vez o pastor Aloysio contando esse exemplo. Digamos que eu tenho um carro, eu comprei recentemente, eu até recomendo, se você quiser comprar um carro, comprei um Corolla Cross, muito bom, não paga IPVA, não participa de rodízio, ele faz 20 por litro, 20 km por litro. Aí digamos que eu estou com esse carro. E eu chego aqui para o Victor e falo, olha, eu vou te dar meu carro. Aí o Victor olha assim para mim e fala assim, acabou, voltou. Aí eu falo para o Victor, eu vou te dar o meu carro. Aí o Victor olha assim para mim, é mesmo, pastor? Eu estou falando. Mas eu só preciso de uma coisa, é promessa. Mas a esposa não está em casa, a esposa não está aqui, só está ele. É mesmo, pastor? É. Eu só preciso de uma coisa, o quê? Eu preciso consertar, dei um raladinho ali na porta lá, eu preciso arrumar o raladinho, depois eu devolvo o carro lá para você e tal, e eu te levo. É mesmo, pastor? É, mas o carro é seu, ok? Depois eu te entrego. E aí ele chega em casa e minha esposa, você não sabe, o pastor falou que vai me dar o carro. Quê? Como assim? Me fala mais, não, só falou isso. Não, como só falou isso? Porque nessa hora é muito bom estar a mulher do lado, porque ela já pergunta, passa aqui o documento, qual que é a cor, tal, posso já sentar, já pode deixar que eu mesmo conserto, tal. Aí o homem fica bobo assim, não consegue pensar, além da caixinha. Aí o que acontece? Passa uma semana, e a esposa, aí, cadê o carro? Eu não vou dar, o pastor não comentou nada, liga para ele, meu Deus do céu. Aí passa 2 semanas, e aí? Não, o pastor não comentou nada. Eu, inclusive, paguei um café para ele na cantina, mesmo assim, não falou nada. Impressionante. Falei para o pastor que até virei corintiano, mas ele não falava nada. Impressionante. E aí, não dava o carro, meu Deus do céu. Aí passa, chega na 3ª semana. Aí eu falei, ô Vitor, tudo bem? Aqui, consertei o carro, está aqui a chave para você e pode levar para casa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando que esse carro pertencia ao Vitor? Quando eu dei a chave ou quando eu prometi para ele? Deixa eu te passar uma cola. Quando eu prometi para ele. Quando que o milagre virá sobre a sua vida ou pertencerá sobre a sua vida? Não é quando ele se realizará. É quando a promessa sair da boca de Deus. Esse carro pertence ao Vitor quando eu prometi para ele. Não quando eu dei a chave para ele. Há uma diferença muito grande. Outra coisa para nós encerrarmos, não falta mais algumas coisas.
não haja por pressão das circunstâncias. Outra coisa que muitas vezes, meus irmãos, nós abrimos mão da promessa, é porque nós somos pressionados pelas circunstâncias para fazer algo que não tem a ver com Deus. Abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 13, verso 8 ao 14, conta da história do rei Saul. Eu não sei se você sabe, o rei Saul ele fez muita besteira. Ele não fez tanta besteira que nem Davi, mas ele fez muita besteira. A palavra de Deus fala que teve um momento que o rei Saul, ele procurou uma feiticeira, uma médium. Mas é interessante que ele não perdeu o reinado dele por conta disso. Saul ele perdeu o reinado dele por quê? Porque ele não esperou Deus. Vamos ler aqui, 1 Samuel capítulo 13, verso 8, fala o seguinte: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias que você falou que havia aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado. Verso 12: e eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedesse neciamente, e não guardasse o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Vai só no verso 13, aqui. Então disse Samuel a Saul: procedesses mal em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Quanto tempo que foi, meus irmãos? Minutos. Porque a palavra de Deus fala que ele esperou 7 dias, ele esperou até 23 horas e 59 minutos. Quando deu 00:01, Saul fez o que não poderia fazer. Ele tomou a posição que pertencia ao profeta e vai lá e oferece um sacrifício e holocausto ao Senhor. E por conta de alguns minutos, o que aconteceu? Por conta de algumas horas, ele perdeu todo o seu reinado para sempre. Marzina, o Senhor tem um chamado que vai além, e Ele tem, porque tudo aquilo que Deus faz na sua vida e na minha vida, Ele não olha para a sua capacidade, Ele olha para a capacidade dEle. Ele não olha para aquilo que você tem, Ele olha para aquilo que Ele tem. Ele não olha sobre aquilo que você pode, Ele olha sobre aquilo que Ele pode. Você só precisa simplesmente acreditar na promessa dEle. Mas é interessante, por conta de alguns minutos, Ele perdeu tudo. Perdeu tudo. E por que Ele fez isso, meus irmãos? Porque Ele foi pressionado. A palavra de Deus fala que enquanto Samuel não vinha, os inimigos estavam ficando fortes. Você imagina os soldados de Saul: ei, Saul, você é passivão, hein? Está vendo os inimigos aí se fortalecendo contra você? Você está vendo aí as coisas acontecendo? E Samuel não vem, cadê Samuel? Samuel deve ter morrido. Você é pressionado assim também? Vamos mudar de cidade, a conta não está batendo, vamos sair da cela, o povo não responde, que não sei o quê. Você é pressionado pela circunstância, mas a palavra de Deus fala, porque ele foi pressionado pelas circunstâncias, e não seguiu a promessa, a direção que Saul deu, ele perdeu todo o seu reinado. Você percebe? Por não aprender a esperar. Quando você não aprende a esperar, você é conduzido pelas circunstâncias. E quando você é conduzido pela circunstância, aquilo que provavelmente era para você fazer, aquilo que provavelmente tem a ver com o seu propósito, Deus vai colocar nas mãos de outra pessoa, de outro casal, de outra mulher ou de outro homem. O empreendimento que era para ser seu vai ser colocado sobre outras pessoas. Aquilo que Deus tinha para você, simplesmente porque você não soube esperar. A palavra de Deus fala que quando Jesus ele subiu aos céus, o
Porque ele tinham quantas pessoas ali? 500 discípulos. E aí Jesus, o que ele fala? Olha, esperem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos. A palavra de Deus fala que tinham quantas pessoas? 500. Aí quando veio um Pentecostes, quantas pessoas tinham? 120. Cadê as outras pessoas? Não esperaram. Não esperaram. E porque não esperaram, perderam a promessa. É sério ou não é, meus irmãos? O que Deus liberou sobre você? Aí daí eu vou pregar sobre semana que vem ou na outra semana. Porque quando você espera, deixa eu te falar, Deus agrega valor ao seu chamado. Quando você espera, Deus agrega valor a você. Você se torna mais poderoso, mais forte, mais resistente. O inferno retrocede diante da sua postura. Mas quanto mais você espera, mais valor é agregado ao seu chamado, ao seu ministério, à sua família, à sua descendência. E para nós encerrarmos, qual é a consequência de esperar? Por que nós devemos esperar, meus irmãos? Fala a verdade. Por que eu tenho que esperar alguns meses, alguns anos? Porque às vezes cai entre nós. Quando você ouve do seu pastor, não, espera mais um pouco para você casar. Espera mais um pouco para você entrar na corte. Não. Essa posição, aí você está lá orando para Deus te promover, Deus não te promove, promove o vizinho, promove você. Fala a verdade, é difícil ou não é? Mas nós precisamos entender que o teste da espera, meus irmãos, é o teste que Deus precisa colocar sobre a sua vida. Para quê? Para que você tenha maturidade. Olha só o que fala lá em Salmos capítulo 41, só a parte A, fala o seguinte: esperai com paciência pela ajuda do Senhor. Lá em Romanos capítulo 5, 3 a 5 fala o seguinte: e não é somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem o quê? Perseverança. O que é perseverança? Paciência. E a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Ora, a esperança não confunde. O que é confundir aqui? É vergonha. O que é confundir aqui? É perda, é prejuízo. A palavra de Deus fala que quando você tem esperança, você não vai ser envergonhado, você não vai ser desonrado, você não vai perder. Mas ele fala que é tudo um processo. Primeiro você precisa ter paciência, e da paciência você vai conquistar experiência, e da experiência você vai ter esperança. E quando você tem esperança, o que a palavra de Deus fala? Você nunca vai confundir o que é Ismael e o que é Isaac. Você nunca vai confundir se Deus está na primeira ou na segunda palavra. Você nunca vai ser conduzido por circunstância. Por quê? Porque quem tem esperança, ela não se confunde. O que é paciência, meus irmãos? O que é perseverança? Paciência é o grande sinal do quê? De maturidade. Por que nós precisamos esperar? Por conta de maturidade. Alguém aqui tem filho pequeno? Eu não sei se você já teve filho, eu tenho. E seu filho ganha um chocolate meia hora antes do almoço. E ele quer abrir o chocolate. E você fala, não vai abrir, só depois do almoço. Vai só depois do almoço. Você faz isso também? Não, aqui ninguém faz isso. Desculpa se eu te acordei, mas não era a minha intenção de acordar. Se você estava dormindo, é criança. Mas deixa eu te falar, por que nós devemos passar por isso? Precisamos esperar, para você ter maturidade. Quem não persevera e quem não tem experiência é criança. E quando você tem esperança, lembra, a fé é a certeza das coisas que não se vê, é esperança. Então, na verdade, você precisa ter uma pessoa de esperança, lembra? Esperança é diferente do mundo. Esperança fala de convicção. Esperança aponta para quê? Maturidade. Por que você precisa esperar e os outros não precisam esperar? Porque é você que recebeu a palavra. É você que precisa ser maduro. É você que precisa amadurecer. O outro é uma outra palavra, é um outro contexto. Eu lembro que quando eu fiquei na corte, eu passei coisas piores do que os outros. Eu tive que esperar mais tempo do que os outros, eu tive que me frustrar mais do que os outros. Mas por quê? Comigo foi diferente do que os outros. Porque eu tinha uma palavra, os outros não tinham. Eu tinha uma palavra que eu me tornaria um pastor, os outros não. E porque eu tinha uma palavra, Deus ia fazer de uma forma diferente. Deus fez de outra forma com os outros casais? Fez. Mas cada um segundo a sua palavra. Mas deixa eu te falar, Deus não faz nada com criança. Deus ele só faz com pessoas
maduras. Por isso que nós devemos esperar. Segundo, por que nós precisamos esperar? Para ter crescimento. Lá em Lucas capítulo 1, verso 18, fala o seguinte: um menino cresceu e ficou forte de espírito, é João Batista, e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo. Deixa eu te falar, a outra coisa que precisa acontecer na minha vida e na sua vida, por isso que nós precisamos aprender a esperar, o que é? Você precisa crescer, você precisa ser transformado. Meus irmãos, você deve conhecer alguém que se converteu há uns 2, 3 anos, e tem a mesma mentalidade do que antes, do que quando se converteu. Mas você conhece pessoas que se converteram há 6 meses, mudou a forma de falar, mudou a sua postura. Por quê? Porque cresceu, porque aprendeu a esperar. Quem não aprende a esperar não cresce. E é interessante que nós precisamos entender que há o tempo de espera, na verdade, é um tempo para você crescer. A palavra de Deus fala que Jesus ele foi batizado com 33 anos, mas antes de Jesus ser batizado, ele não operou nenhum milagre. Mas antes, o que ele fazia? Ele ajudava seu pai, ele era carpinteiro, ele fez o que deveria fazer, ele fez o que a ocasião pedia, mas ele não operou nenhum milagre antes do batismo. Mas ele viveu, ele desfrutou do caminho. Pelo amor de Deus, a palavra de Deus fala que um dia veio a palavra de Deus sobre Jeremias, dizendo: olha, vocês vão se tornar escravos durante 70 anos, e o que eu preciso fazer? Qual é a minha postura de fazer antes da promessa se realizar? Não fique bitolado sobre a promessa, mas vai viver a vida. Abre lá em Jeremias, capítulo 29, verso 4 e 7, você precisa entender, tem pessoas que vão casar, mas não vão casar agora. O que eu vou fazer antes de casar? Vai desfrutar da vida. Deus falou que eu vou empreender, mas você não vai empreender mês que vem. O que eu tenho que fazer? Vai desfrutar da vida. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Isso chama-se o quê? Maturidade e crescimento. E quando você vive a vida que tem que viver, antes da promessa se realizar, você vive a vida. Olha só o que o Senhor falou para Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, havia uma palavra: todos vão se tornar escravos durante 70 anos. Essa era a palavra, não tinha como fugir da palavra. Mas olha o que o Senhor fala: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei dos seus frutos, tomai as esposas, gerai filhos e filhas, faz sexo, não vem empreendimento, mas vai desfrutar da vida, vai desfrutar da sua esposa, para quem é casado. Se não vem ainda, vai se preparar para casar. É o que o Senhor está falando antes da promessa se cumprir. Aí ele continua falando: daí os vossos filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos, e não vos diminuais. Verso 7, procurai a paz da cidade por onde vocês... Só até aí. Mas, irmão, o que o Senhor está falando aqui, que eu quero falar para você? Você que está orando para entrar na corte, e esse é o grande problema das pessoas que querem entrar na corte. Elas vivem em função da corte, mas elas não vivem em função da palavra, da promessa. Por que acontece? Porque vai chegar uma... que é de repente. Meus irmãos, as coisas assim é de repente. Quando a promessa de Deus, é o tempo da promessa de Deus sobre a sua vida, é de repente. É como em Atos 2, de repente o Espírito Santo veio e derramou e batizou todo mundo. Então deixa eu te falar uma coisa: vai viver a vida, vai correr, vai lá para os legendários, vai, você que é casado, vai desfrutar, não teve filho ainda, mas vai fazer sexo, desfruta, vai para o cinema, vai comer, vai fazer vigília, vai estudar, vai se preparar, vai fazer curso, antes que a palavra se cumpra. Meus irmãos, eu tinha convicção do meu chamado como pastor, meus irmãos, e eu lembro até hoje, e as coisas não aconteciam. Aí teve um momento que eu falei: o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que o Senhor falou lá para Jeremias: vai curtir a vida, vai fazer sexo com a sua esposa, vai estudar, vai trabalhar, vai se qualificar, vai empreender, vai ganhar dinheiro, mas quando eu chamar, você precisa estar preparado. E foi o que eu fiz, meus irmãos. Eu liderei, eu saí, eu viajei, eu tive um monte de coisa, eu fui desfrutar, eu fui empreender, eu fui me preparar para empreender e tal. De repente, estou numa oração do encontro aqui no prédio da igreja, andando para lá, andando para cá. Geralmente a gente ora assim, anda para lá e anda para cá. E a gente estava orando, de repente chega o pastor Calixto: Fábio, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero te ungir pastor na festa aqui, na próxima conferência, você topa? Puxa vida, mas se não tinha nenhum glamour assim, assim na oração do encontro: não, estou junto, vamos lá comigo. Fui, desse jeito. E
E eu lembro quando o pastor me chamou para eu assumir o Tatuapé. Meus irmãos, não foi assim, um processo, tudo assim. Eu estava numa multiplicação de uma rede, eu acho que era da cela do Alan, e estava lá comendo coxinha. Aí o pastor, eu tinha um membro que não podia ouvir a conversa, saiu. Aí o pastor falou, não, agora eu tenho que conversar. Então, Fábio, eu estou indo para Bruxelas, eu quero que você assuma o Tatuapé. Você aceita ou não? E aí Eloá com uma coxinha na boca. E aí Eloá engoliu a coxinha. Aí o que eu falei? O que eu falei, meus irmãos? Conte comigo. Deixa eu te falar. Quando você passa, você desfruta o caminho, você amadurece, você cresce. E quando o marido aparece, você vai casar. O problema é quando você não está preparado. E você não é um maduro o suficiente. Porque quando você não está preparado, quando você não tem o tamanho do seu chamado ainda, você não tem a maturidade que requer o seu chamado, o que vai acontecer? Você vai procurar uma segunda palavra. O que vai acontecer? Você vai gerar Ismael na sua vida, no seu ministério, na sua liderança, na sua vida pessoal. O que vai acontecer? Você vai ser conduzido pelas circunstâncias. Não, mano, sai da igreja. Não, vai viver como o mundo vive. Vai beijar à vontade. Não, esse povo aqui não responde, vai fazer aquilo. Não, vai orar para Deus se Deus tem uma palavra para você em outra igreja. Por quê? Porque não cresceu o tamanho do seu chamado, do seu ministério. E não tem maturidade que está associada àquilo que Deus tem para você. E eu aceitei. Por que eu aceitei, meus irmãos? A Eloá engoliu a coxinha, mas eu falei assim, estou aqui, eis-me aqui. Porque de alguma forma, daí o pastor falou assim, Fábio, esse é o seu momento. Você cresceu e você tem maturidade, e você tem o coração dessa igreja. Lembra que eu falei para você? De repente, o Senhor falou, 70 anos. Daqui 70 anos, vocês vão se tornar escravos. Mas desfruta o caminho. Desfruta da vida, desfruta do casamento, desfruta da célula, desfruta dos seus filhos, vai empreender, vai ganhar dinheiro. Nessa hora as palavras dos coaches é da hora. Vai lá, você pode, vai ganhar dinheiro, vai vender, tudo com base no propósito de Deus. Mas quando acabar o tempo, é o próprio Senhor falando, eu, o Deus Todo-Poderoso, diz, acabou o tempo. Agora é você, venha. Rico ou pobre, é eu que vou te sustentar agora, não é mais você. Não é mais na sua força do seu braço, é na força do meu braço. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E para nós encerrarmos, como que nós devemos viver a vida? Eu queria que o pessoal do louvor subisse. Como que nós devemos viver antes da palavra se cumprir? Primeira coisa que eu acho que nós devemos viver é no descanso. Olha só o que fala em Colossenses 3, verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual tem de vossos chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Meus irmãos, tenho certeza, antes da promessa se cumprir na sua vida e na minha vida, você precisa aprender a viver em paz. A conta está no vermelho por conta de uma resistência, vive em paz. Eu estou lidando com a adversidade, mas vive em paz. Porque se existe algo precioso que Deus deixou para você quando Ele foi aos céus, foi a paz. É interessante que Ele fala, a paz de Cristo seja o vosso árbitro. Eu não sei se você sabe, naquela época não tinha futebol. O árbitro aqui não era um árbitro de futebol. Não tinha Corinthians e Palmeiras, Flamengo e essas coisas. Não tinha Libertadores. Porque o árbitro era do Coliseu, sabe aquelas Coliseu lá? Mas a palavra de Deus fala que a paz de Cristo seja o árbitro. Deixa eu te falar, qual que é a normalidade que você tem que viver? Em paz. Infelizmente, hoje, para você entender sobre futebol, eu não sei se você assiste futebol, mas quando você assiste futebol às vezes, você percebe que o jogador está mais preocupado com o juiz do que com o jogo. E um técnico bom, o que ele fala? Vai jogar o jogo, vai viver a vida. E é isso que você tem que fazer. Vai empreender, vai vender, vai dar curso, vai ter filho. Em paz. Agora, se acontecer alguma coisa errada, você pode ter certeza, você vai perder a paz. É nessa hora que você fala, não, aconteceu alguma coisa. Mas vai viver. Porque a normalidade, para mim e para você, é paz. Nossa, eu tive uma oportunidade de empreender lá na China. Vai. Agora, se você perder a paz, não vai, pronto. É o árbitro te avisando. Mas não fique preocupado com o árbitro o jogo todo. Vai viver a vida. Vai ter mais filho. Vai fazer a lua segunda, terceira, quarta ou a quinta lua de mel, né, Luiz? Vai viver a lua de mel, vai.
Agora, quando tiver alguma coisa errada, a palavra de Deus fala, o próprio Espírito vai tocar no seu espírito, e você vai perder a paz. Então não fique preocupado com o árbitro, vai desfrutar a vida, como o Senhor falou para Jeremias, onde você for, traz a paz, a casa que você for edificar, traz a paz, é isso que você tem que fazer. Então deixa eu te falar uma coisa para você, o que nós precisamos aprender a viver em paz. A corte não veio ainda, vive em paz, desfrute o momento, se prepare, porque quando chegar, e vai chegar, você esteja preparado. Mas quando você não está preparado, a probabilidade de você procurar uma segunda palavra é muito grande. A probabilidade de você gerar um Ismael é maior ainda. A probabilidade de você ser conduzido pela circunstância é muito maior ainda. Só porque você não tem o tamanho do seu chamado e não tem a maturidade do seu destino. E outra coisa que nós precisamos, meus irmãos, o descansar é poderoso demais. Porque se existe uma posição onde o diabo ele é inútil, ele não tem condição de se levantar contra você, é quando você está em paz. Nessa hora o diabo não pode fazer nada contra a sua vida. Por isso que quando Jesus foi ao céu, o que ele falou 3 vezes? A paz eu vos deixo, a minha paz eu vos deixo. Então viva em paz, viva em paz. Agora se o árbitro apitar, aí você olha para o lado, o que aconteceu? O que aconteceu? Não, você queria comprar essa casa? Não, essa casa não é para comprar. E vai viver a vida. Aí você vai comprar uma casa maior. E o juiz não apitou, então compra a casa. Vou casar, o árbitro não apitou, então casa com a pessoa mesmo, então, porque o árbitro não apitou. Agora se eu estou casando e de repente, acabou, aconteceu alguma coisa, então não vou casar. Aí o árbitro falando que deu alguma coisa errada, é falta, ele foi ver o VAR. E o VAR lá no reino espiritual não demora 10, 15, 20 meses, não. A resposta é instantânea, você pode ter certeza. Segunda coisa que nós devemos aprender a viver, orando. Você precisa aprender a orar. Porque é interessante que a oração é onde você abre os braços, onde você abre a mente, onde você se abre para receber a bênção de Deus. É quando você ora. Lá em Romanos capítulo 8, verso 26, fala o seguinte: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Quando Ele vem te ajudar, meus irmãos? É no dia mal que você está orando por uma segunda palavra. É no dia mal que você está sendo pressionado. Deixa eu te falar, o Senhor não vai te deixar. É nessa hora que Ele vem te ajudar. É no dia mal. É no dia que você se esqueceu da palavra que Ele liberou. E quando você procurar uma segunda palavra, você fala assim, não existe uma segunda palavra. A vaga é sua. Não tem a segunda opção, é você. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. A palavra de Deus fala que quando você não consegue orar, Ele que ora por você. Quando você desistiu da célula, você desistiu da própria vida, a palavra de Deus fala que o próprio Espírito Santo se levanta e começa a interceder por você. Ele está querendo abrir mão daquilo que eu falei que é dele. Ele está querendo abrir mão de um casamento que eu abençoei. O próprio Espírito Santo e Deus e a Trindade, eles estão se reunindo, eles estão intercedendo para que você não abra mão da promessa que Deus liberou para você. Lembra, a promessa é o primeiro sintoma que vai haver um milagre. A promessa é a certeza do milagre. Aí ele continua: e Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus. Aí vem aquele versículo que todo mundo conhece, Romanos 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo a sua promessa, segundo o seu chamado, segundo a sua palavra. Aí, para nós encerrarmos, eu queria ler esse contexto na versão A Mensagem. Fala o seguinte: se em algum momento nos cansamos de esperar, alguém já cansou de esperar? Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa, Ele ora por nós. E por nós, utilizando o nosso suspiro, sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, conhece as nossas condições e nos mantém na presença de Deus. Assim podemos ter certeza de que
cada detalhe da nossa vida de amor a Deus é transformado em algo bom. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que nós orássemos agora. Você que está passando por desespero, que parece estar confuso. Puxa, minha família se converteu, depois desviou. Eu empreendi por conta de uma palavra, o empreendimento não vai. Eu estou tentando avançar aqui na minha liderança, mas os irmãos não rompem. Meus irmãos, espera. Espera. Deus não tem uma segunda palavra. Deus não errou ao seu respeito. É você e ponto. Não gere. Não tenta ajudar o Senhor. Não seja conduzido pela circunstância. Não é porque a sua família está falando que você tem que desistir que você vai desistir. Não é porque os seus filhos que não entenderam o tamanho do seu chamado que você vai desistir. Mas lembre-se, Deus está te alargando por conta de um chamado. E Deus está te amadurecendo por conta do seu destino. Mas antes disso acontecer, viva o dia. Desfrute do caminho. Faça como o Senhor falou para Jeremias. Esse é o momento onde você não vai casar. Mas antes de desfrute. Porque vai chegar um momento que você vai casar. Eu falei que você vai empreender. E o seu empreendimento será maior do que aquilo que você pensa. Mas não vai ser agora. Mas antes disso acontecer, desfrute. Vai estudar. Vai desfrutar dos filhos, vai desfrutar da sua esposa, porque quando eu chamar, eu chamarei. E vai orar, como o Senhor fala. Se você estiver fraco, você pode ter certeza, Ele está do seu lado, e Ele intercede por você. A força que você não tem, Ele vai colocar sobre os seus ombros, e Ele vai te conduzir. Se você desistir, você pode ter certeza, existe uma pessoa que continua intercedendo, para que o chamado de Deus, para que a palavra de Deus, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Por quê? Porque a promessa é a certeza do milagre na sua vida. Então precisa mendigar. Nós não mendigamos o pão, como também nós não mendigamos o milagre. O milagre, o Senhor prometeu, Ele vai realizar. Se o Senhor liberou a palavra, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Mas vamos louvar o Senhor. Gostaria que você fechasse seus olhos. Se essa palavra falou contigo, se trouxe lembrança, se te incomodou no seu espírito, feche seus olhos e fala: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Senhor, livra-me, Senhor, de buscar aquilo que não é do Senhor, de buscarmos uma segunda palavra por conta da empatia. Livra-me, Senhor, de buscar aqui Ismael. Livra-me, Senhor, de ser pressionado pelas circunstâncias, Senhor, pelas evidências naturais, por pessoas que ainda não entenderam e não compreenderam. Oh, Jesus, vamos louvar o Senhor.